Em uma noite chuvosa em São Paulo, um milionário solitário janta em silêncio, cercado por luxo, mas sufocado por um vazio que o sucesso jamais preencheu. Do lado de fora, uma menina faminta desafia a segurança e invade o restaurante, apenas com um pedido inocente. "Posso comer com você, papai?" Essa frase rompe o mundo blindado de Geraldo Mendonça, dando início a uma reviravolta que nenhum dos dois poderia prever. Mas o que começa como um gesto de compaixão transforma para sempre a vida de um homem e o destino de uma criança esquecida pelas ruas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O restaurante Fasano, localizado na região dos Jardins, em São Paulo, era um daqueles lugares onde o dinheiro falava mais alto que qualquer coisa. Naquela noite chuvosa de junho, enquanto a elite paulistana se abrigava em seu interior elegante, Geraldo Mendonça ocupava sozinho uma mesa próxima à janela. Aos 48 anos, ele era dono de uma das maiores construtoras do país, com empreendimentos que redesenhavam o skyline da cidade. Seu rosto austero, emoldurado por cabelos grisalhos prematuros, refletia no vidro, enquanto observava distraidamente a Avenida Paulista iluminada. O sommelier acabara de servir uma taça de vinho tinto importado, mas Geraldo mal a tocou. O prato principal diante dele, um sofisticado filé ao molho de fungo, permanecia praticamente intocado. Não era a primeira vez que jantava sozinho, na verdade, havia se tornado um ritual quase diário. Seu celular vibrava insistentemente sobre a mesa, com notificações de e-mails e mensagens de trabalho. Mas ele o ignorava, como se aquela pequena rebeldia fosse a única forma de controle que ainda possuía sobre sua vida. "Algum problema com o prato, Sr. Mendonça?" perguntou o maître, aproximando-se com deferência. "Não, está excelente como sempre, Rogério. Só estou sem apetite hoje." O maître assentiu com um sorriso profissional e se afastou. Geraldo suspirou. Estava cansado daquele vazio que nem mesmo seu império financeiro conseguia preencher. 3 anos desde o divórcio, e a solidão só aumentava. Seu apartamento de cobertura na Vila Nova Conceição, avaliado em milhões, era apenas um espaço amplo e vazio onde ecoavam seus próprios passos. Do lado de fora, encostada contra a parede do restaurante, para se proteger da chuva, Juliana observava o movimento interno através das grandes janelas de vidro. Com apenas 9 anos, seus olhos grandes e expressivos contrastavam com o rosto magro e sujo. Seus cabelos cacheados, emaranhados pela falta de cuidados, emolduravam um semblante que misturava inocência e uma maturidade forçada pelas circunstâncias da vida. O vestido desbotado e rasgado em algumas partes estava encharcado, assim como seus pés descalços, marcados pela aspereza das ruas. Ela não comia nada desde a manhã anterior, quando uma senhora lhe dera metade de um sanduíche perto da Praça da República. Seu estômago doía, e o cheiro de comida que vinha do restaurante tornava aquela dor ainda mais aguda. Por 2 vezes tentou se aproximar da entrada, mas o segurança a afastou com olhares severos. "Sai daqui, menina! Vai espantar os clientes." Na terceira tentativa, aproveitou quando o segurança atendeu uma chamada no celular e se esgueirou rapidamente para dentro. O calor aconchegante e os aromas deliciosos a envolveram como um abraço que há muito não recebia. Seus olhos percorreram o ambiente luxuoso, os lustres de cristal, as mesas impecavelmente arrumadas, as pessoas bem vestidas conversando sem preocupações. Era outro mundo, um universo paralelo ao seu. Foi então que notou Geraldo sentado sozinho, com aquele olhar distante que de alguma forma lhe parecia familiar. Lembrou-se vagamente de seu pai, antes que ele desaparecesse após o falecimento de sua mãe. A mesma expressão triste, perdida. Algo naquele homem despertou nela uma coragem que nem sabia possuir. Com o coração aos pulos, caminhou entre as mesas, ignorando os olhares de espanto e os sussurros indignados dos clientes. "O que essa criança está fazendo aqui? Onde está a segurança deste lugar?" É inaceitável. Juliana não os ouvia. Seus olhos estavam fixos no homem à mesa junto à janela. Quando finalmente parou diante dele, suas pernas tremiam não apenas de frio, mas de medo e esperança. Geraldo levantou o olhar de seu prato intocado
e se surpreendeu ao encontrar aquela pequena figura encharcada à sua frente. Posso comer com você, papai? A voz de Juliana saiu trêmula, quase inaudível, mas suficientemente clara para que Geraldo e as mesas próximas ouvissem. O restaurante inteiro pareceu congelar. O maître, percebendo a situação, aproximou-se rapidamente, com uma expressão que mesclava constrangimento e determinação. Senhor Mendonça, peço 1000 desculpas. Vou chamar a segurança imediatamente para remover esta... Não. A voz de Geraldo soou firme, interrompendo o maître. Algo naquele momento, naquele pedido simples e desesperado, quebrou algo dentro dele. Uma barreira que nem sabia que existia. Olhou para a menina, para os olhos grandes e famintos, para as mãos pequenas e sujas, e sentiu uma emoção que há muito não experimentava. Ela fica. Traga um prato para ela, por favor, e uma toalha. O maître hesitou, claramente desconfortável com a situação. Senhor, com todo respeito, temos normas e... Rogério, estou pedindo que traga um prato para esta criança. A voz de Geraldo não se elevou, mas carregava o peso de sua autoridade. E se alguém neste restaurante tiver algum problema com isso, posso facilmente encontrar outro estabelecimento para frequentar daqui em diante. O maître engoliu em seco, conhecendo bem o valor de Geraldo como cliente, e assentiu. Como quiser. Senhor, imediatamente. Juliana permaneceu parada, sem acreditar que seu plano desesperado havia funcionado. Geraldo puxou a cadeira ao seu lado. Sente-se, pequena. Ela obedeceu, sentindo-se deslocada naquele ambiente elegante, consciente dos olhares que atraía, mas aliviada por estar protegida da chuva e prestes a matar sua fome. Um garçom trouxe rapidamente uma toalha macia que Geraldo ofereceu à menina. Aqui, seque-se um pouco. Juliana aceitou a toalha com mãos trêmulas, passando-a pelo rosto e pelos cabelos encharcados. Obrigada, senhor. Meu nome é Geraldo. Como você se chama? Juliana. Quantos anos você tem, Juliana? 9. Ela hesitou antes de continuar. Desculpa ter mentido. Você não é meu pai de verdade, eu só queria comer alguma coisa. Havia uma honestidade desarmante em suas palavras que tocou Geraldo profundamente. Antes que pudesse responder, o garçom retornou com um prato de sopa quente e uma cesta de pães. Para começar, explicou ele, colocando a comida diante de Juliana. Os olhos da menina se arregalaram diante daquela visão e, sem esperar convite, pegou um pão e começou a devorá-lo com urgência. Grandes lágrimas escorreram por seu rosto enquanto comia, como se cada mordida aliviasse não apenas a fome física, mas uma dor muito mais profunda. Devagar, Geraldo orientou gentilmente. Há bastante comida. Ninguém vai tirá-la de você. Juliana assentiu, tentando se controlar, mas era difícil quando seu estômago implorava por mais. Entre mordidas, começou a contar sua história. Como sua mãe havia adoecido e partido há quase 1 ano. Como seu pai, incapaz de lidar com a perda e os problemas financeiros, começara a beber e eventualmente desapareceu, deixando-a aos cuidados de uma vizinha idosa que também não tinha condições de sustentá-la. Faz 3 meses que estou sozinha, ela explicou, enquanto sorvia a sopa. A dona Cleide, minha vizinha, também ficou doente e foi morar com a filha dela em Campinas. Eu fiquei na nossa casa por um tempo, mas aí o senhorio expulsou a gente porque o aluguel não foi pago. Geraldo ouvia atentamente, sentindo uma mistura de compaixão e indignação crescer dentro de si. Enquanto a menina falava, ordenou que trouxessem mais comida. Um filé mignon simples com arroz e batatas, seguido de um sorvete de chocolate que fez os olhos de Juliana brilharem como nunca. Onde você tem dormido? Perguntou ele, observando-a comer cada garfada como se fosse um tesouro. Em diferentes lugares, às vezes na Praça da República, debaixo dos bancos quando não está chovendo. Tem dias que consigo ficar na rodoviária até os guardas me mandarem embora. E hoje? Onde você dormiria numa noite chuvosa como esta? Juliana deu de ombros, como se a questão não tivesse importância. Ia procurar um vão de escada ou uma marquise. Sempre dá um jeito. A naturalidade com que ela falava sobre sua situação precária fez Geraldo sentir uma vergonha profunda de seus próprios privilégios. Pensou em seu apartamento vazio,
nos quartos de hóspedes nunca utilizados, nas roupas de marca que mal usava. Você não tem nenhum parente, Juliana? Tios, avós? Minha avó morava em Recife, mas mamãe dizia que ela já tinha partido para o céu antes de eu nascer. Acho que não tenho mais ninguém. Geraldo observava Juliana terminar seu sorvete, enquanto sua mente fervilhava de pensamentos. A chuva continuava a cair lá fora, formando rios nas sarjetas da Avenida Paulista. O restaurante havia esvaziado consideravelmente, mas os poucos clientes que permaneciam ainda lançavam olhares curiosos na direção deles. Ele checou o relógio. Passava das 11 da noite. Juliana, você precisa de um banho quente e de um lugar seguro para dormir esta noite. Ele fez uma pausa, ponderando as implicações do que estava prestes a propor. Eu tenho um apartamento grande, com vários quartos vazios. Você pode ficar lá hoje. A menina o encarou com uma mistura de esperança e desconfiança. Nas ruas, aprendera a duvidar de ofertas generosas. Por que o senhor está me ajudando? A pergunta direta pegou Geraldo desprevenido. Porque, afinal, estava se envolvendo com aquela criança desconhecida. Seria pena? Culpa? Ou algo mais profundo que nem ele mesmo compreendia ainda? Sinceramente, não sei explicar. Talvez porque, apesar de todo o dinheiro e conforto, estou tão sozinho quanto você. Ele sorriu levemente. Além disso, não posso deixar você na rua numa noite como esta. Juliana ponderou a resposta e, após alguns instantes, assentiu. Tá bom, eu vou. Mas só por uma noite. Geraldo chamou a conta e pediu que seu motorista particular viesse buscá-los. Enquanto esperavam, ele solicitou que o maître providenciasse alguns itens essenciais de higiene e roupas para a menina. Ligue para a boutique Petit Enfant aqui perto e peça que tragam algumas peças básicas no tamanho dela. Pago o dobro pela urgência. A influência de Geraldo funcionou como mágica. Em menos de 20 minutos, um pacote com roupas infantis e produtos de higiene chegou ao restaurante. O maître entregou-os discretamente, ainda visivelmente desconfortável com a situação, mas sem ousar questionar o poderoso cliente. Quando o motorista chegou com a Mercedes preta, Juliana arregalou os olhos. — Esse carro é seu? — É um dos meus carros, respondeu Geraldo abrindo a porta para ela. — Você nunca andou num carro assim? A menina balançou a cabeça negativamente, deslizando para o banco de couro com cuidado, como se temesse sujá-lo. Seu corpo pequeno parecia ainda menor naquele espaço luxuoso. Geraldo entrou em seguida e instruiu o motorista. — Para casa, Alberto. O trajeto do restaurante até o apartamento de Geraldo na Vila Nova Conceição foi silencioso. Juliana observava, maravilhada, as luzes da cidade pela janela, ocasionalmente tocando o couro do banco, como se não acreditasse na sua textura. Geraldo a observava pelo canto do olho, notando cada detalhe que antes ignorara: os dedos finos com unhas quebradas, uma pequena cicatriz na testa parcialmente coberta pelos cachos, o modo como ela segurava firmemente o pacote de roupas novas contra o peito. Quando chegaram ao edifício de alto padrão, o porteiro olhou surpreso para a criança maltrapilha, mas o cumprimento respeitoso que dirigiu a Geraldo não demonstrou nenhum questionamento. No elevador privativo que subia direto para a cobertura, Juliana permaneceu quieta, como se temesse que qualquer palavra ou movimento pudesse quebrar o encanto daquele momento e devolvê-la à dura realidade das ruas. A porta do elevador abriu diretamente na sala principal do apartamento, revelando um espaço amplo e elegante, decorado com peças de design assinadas e obras de arte contemporâneas. Grandes janelas do chão ao teto ofereciam uma vista espetacular da cidade iluminada, agora coberta por um véu de chuva. — Bem-vinda à minha casa, disse Geraldo, acendendo as luzes. Juliana deu alguns passos hesitantes, olhando ao redor com admiração. — É como um palácio, ela murmurou. — Você é um príncipe? Geraldo riu, pela primeira vez em muito tempo, uma risada genuína. — Não, longe disso. Sou apenas um homem que trabalhou muito. Naquele momento, uma senhora de meia-idade surgiu de um dos corredores. Vestia um uniforme simples e tinha os cabelos grisalhos presos em um coque. Seu rosto de feições nordestinas expressou surpresa ao ver Juliana. — Senhor Geraldo, não sabia que tínhamos visita. — Dona Zefa, esta é Juliana. Ela vai ficar conosco esta noite.
Ele fez uma pausa antes de acrescentar. E possivelmente por mais tempo. A governanta olhou da menina para Geraldo, claramente, confusa, mas anos de serviço discreto a impediram de fazer perguntas. Ao invés disso, abriu um sorriso caloroso para Juliana. Seja bem-vinda, pequena, vou preparar um dos quartos de hóspedes. Obrigado, dona Zefa, e poderia também esquentar um pouco de leite e preparar um banho quente para ela? Enquanto a governanta se afastava para cumprir suas tarefas, Geraldo conduziu Juliana até o sofá da sala. Você deve estar exausta. Logo poderá descansar. A menina assentiu, mas seus olhos continuavam a percorrer cada detalhe do apartamento com fascínio. Você mora aqui sozinho nesse lugar tão grande? Sim. Bem, com Dona Zefa, que cuida da casa e de mim também de certa forma. Ela trabalha aqui há mais de 20 anos. Ele fez uma pausa. Já fui casado, mas me divorciei há alguns anos. Não temos filhos. Por que não? A pergunta direta, típica da inocência infantil, tocou em uma ferida antiga. Minha ex-esposa e eu nunca conseguimos. Às vezes, mesmo querendo muito algo, não acontece. Juliana pareceu ponderar aquela resposta com uma seriedade impressionante para sua idade. Minha mãe dizia que, às vezes, Deus fecha uma porta, mas abre uma janela. As palavras, simples da criança, provocaram uma emoção inesperada em Geraldo. Por um instante, sentiu um nó na garganta. Antes que pudesse responder, Dona Zefa retornou. O banho está pronto, senhorita Juliana. E separei uma camisola limpa para você dormir. Geraldo percebeu a hesitação da menina. Vá com Dona Zefa. Ela vai ajudá-la com o banho. E depois você pode comer um lanche antes de dormir se ainda estiver com fome. Juliana se levantou, segurando o pacote de roupas novas, mas antes de seguir a governanta, virou-se para Geraldo. Você promete que vai estar aqui quando eu voltar? Promete que não vai me mandar embora durante a noite? A pergunta, carregada de medo e insegurança, apertou o coração de Geraldo. Que tipo de traumas aquela criança já havia enfrentado para temer ser abandonada novamente? Eu prometo, Juliana, estarei aqui. Somente após essa garantia, ela seguiu Dona Zefa pelo corredor. Quando ficou sozinho, Geraldo serviu-se de um uísque e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. O que estava fazendo? Que loucura era aquela de trazer uma criança de rua para sua casa? Haveria consequências legais? O que diria seu advogado? Seu irmão? Os sócios da construtora? E ainda assim, apesar de todas as dúvidas e questionamentos racionais, sentia uma certeza inexplicável de que havia feito a coisa certa. Aquele encontro no restaurante não podia ser apenas coincidência. Havia algo de providencial nele. Seu celular tocou. Era Rafael, seu irmão mais novo. Ei, Geraldo, estou tentando falar com você há horas. Por que não atende? Desculpe, Rafa. Foi uma noite incomum. Tudo bem com você? Sua voz está diferente. Geraldo hesitou. Como explicar o que acabara de acontecer? Estou bem. Só cansado. Podemos conversar amanhã? Claro. Na verdade, liguei para confirmar se você vai à reunião com os investidores japoneses. Eles chegam na quarta-feira. A reunião. Os investidores, o trabalho. Por algumas horas, Geraldo havia esquecido completamente de suas responsabilidades profissionais. Sim, estarei lá, mas vou precisar reorganizar minha agenda nos próximos dias. Algum problema? Não, nenhum problema, só prioridades diferentes. Após desligar, Geraldo foi até seu escritório e abriu o notebook. Precisava entender quais seriam os passos legais para ajudar Juliana. Deveria contatar o conselho tutelar, procurar abrigos, ou havia a possibilidade de... Seus pensamentos foram interrompidos pelo retorno de Dona Zefa. Senhor Geraldo, a menina está no banho agora. Preparei o quarto azul para ela. A governanta hesitou antes de continuar. Posso perguntar o que está acontecendo? Quem é essa criança? Geraldo suspirou. É uma longa história, Dona Zefa. Encontrei-a no restaurante faminta e sozinha. Ela está vivendo nas ruas há meses, depois que o pai a abandonou. A expressão da governanta suavizou-se. Pobre criança. Mas o que pretende fazer agora? Vai levá-la em algum abrigo amanhã.
A pergunta pairou no ar carregada de implicações. Geraldo olhou pela janela para a cidade que parecia tão pequena lá embaixo. Não sei ainda. Sinceramente, não sei. Mas uma parte dele já sabia. Uma parte dele já havia tomado uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Precisava apenas de coragem para admiti-la. Meia hora depois, Dona Zefa trouxe Juliana de volta à sala. A transformação era impressionante. Limpa, com os cabelos cacheados ainda úmidos do banho e vestindo uma camisola nova, ela parecia outra criança. Seu rosto, agora sem a camada de sujeira, revelava traços delicados e bochechas levemente coradas. Geraldo sentiu uma emoção estranha ao vê-la assim, uma mistura de alegria e proteção que nunca experimentara antes. "Estou com uma aparência melhor?" perguntou ela timidamente. "Está linda, Juliana." A menina sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos castanhos. "Dona Zefa me deu leite com chocolate e pão com manteiga. Nunca tomei um leite tão gostoso." A simplicidade do comentário fez Geraldo refletir novamente sobre todos os privilégios que tomava por garantidos. "Venha, vou mostrar onde você vai dormir." Conduziu-a pelo corredor até o quarto de hóspedes que Dona Zefa havia preparado. Era um cômodo espaçoso, com uma cama king size que fazia Juliana parecer ainda menor. Lençóis limpos de algodão egípcio, travesseiros macios e um edredom leve compunham a arrumação impecável. "Esta cama é só para mim?" perguntou ela incrédula. "Só para você." Juliana subiu na cama com cuidado, como se temesse quebrá-la, e afundou entre os travesseiros macios com uma expressão de puro êxtase. "É como deitar numa nuvem," ela murmurou, os olhos já pesados de sono. Geraldo sentou-se na beira da cama e cobriu-a com o edredom. "Durma bem, Juliana. Amanhã conversaremos mais." Mas a menina já havia adormecido, vencida pelo cansaço e pela sensação de segurança que provavelmente não sentia há muito tempo. Geraldo permaneceu ali por alguns minutos, observando-a dormir. Seu peito pequeno subia e descia em um ritmo tranquilo, e seu rosto exibia uma serenidade que contrastava com a dura realidade que vivia até poucas horas atrás. Foi naquele momento, observando aquela criança adormecida em sua casa, que Geraldo tomou sua decisão. Não seria fácil. Haveria obstáculos, questionamentos, talvez até oposição de pessoas próximas. Mas algo dentro dele havia mudado irrevogavelmente naquela noite chuvosa de junho. "Vou cuidar de você, Juliana", sussurrou, mais para si mesmo do que para a menina adormecida. "Prometo." Ao sair do quarto, encontrou Dona Zefa no corredor. "Ela já dormiu?" "Como um anjo", respondeu Geraldo. "Dona Zefa, preciso que a senhora me ajude com algo importante." "Claro, senhor." "Amanhã cedo, quero que compre roupas e tudo o que uma criança da idade dela precisa. Não economize. E também gostaria que preparasse o quarto adequadamente para... Ela não apenas como um quarto de hóspedes." A governanta o estudou por um momento, compreendendo o significado daquelas instruções. "O senhor vai ficar com ela?" "Vou tentar. Não sei se conseguirei legalmente, mas vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance." Ele fez uma pausa. "Também preciso que entre em contato com o Dr. Maurício, meu advogado, logo pela manhã. Diga que é urgente." Dona Zefa assentiu, um leve sorriso formando-se em seus lábios. "Sabe, Sr. Geraldo, trabalho para o senhor há mais de 2 décadas e nunca o vi tão vivo como esta noite." As palavras simples da governanta ecoaram dentro dele com uma verdade profunda. De fato, pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente vivo, como se tivesse acordado de um longo sono, de uma existência mecânica, focada apenas em acumular mais dinheiro, mais poder, mais status, sem nunca preencher o vazio que crescia dentro de si. Na manhã seguinte, Geraldo acordou mais cedo que o habitual. Por um momento, questionou se os eventos da noite anterior não teriam sido um sonho estranho. Mas ao passar pelo corredor e ver a porta do quarto de hóspedes entreaberta, soube que tudo havia sido real. Aproximou-se silenciosamente e espiou para dentro. Juliana ainda dormia profundamente, quase desaparecendo entre os travesseiros e o edredom. Seu rosto exibia uma serenidade que contrastava com a dureza de sua vida recente. Na cozinha, Dona Zefa já preparava o café da manhã. O aroma de pão fresco e café recém-passado preenchia o ambiente. "Bom dia, Sr. Geraldo."
Dormiu bem? Melhor do que em muito tempo, ele respondeu, surpreendendo-se com a veracidade daquela afirmação. A menina ainda dorme, como uma pedra. Pobrezinha. Deve estar recuperando meses de noites mal dormidas. Dona Zefa colocou uma xícara de café diante dele. Já liguei para o Dr. Maurício. Ele disse que pode vir aqui às 10 horas. Ótimo. Geraldo consultou o relógio. Eram apenas 7h30. E sobre as compras que pedi? Assim que o comércio abrir, irei providenciar tudo. Roupas, calçados, material escolar? Ela fez uma pausa. O senhor acha que conseguirá a guarda dela? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Geraldo tomou um gole de café pensativo. Vou fazer o possível. Dona Zefa, sei que parece loucura, mas não parece loucura. Não. A governanta o interrompeu, algo raro em seus mais de 20 anos de serviço. Parece que Deus colocou essa menina no seu caminho por alguma razão. O senhor sempre foi um bom homem. Mas nos últimos anos, depois do divórcio, ficou tão fechado, tão distante. Talvez essa criança seja exatamente o que o senhor precisa. Antes que Geraldo pudesse responder, ouviram passos hesitantes no corredor. Juliana apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos sonolentos. Seus cabelos cacheados estavam desalinhados, e a camisola, grande demais para seu corpo pequeno, arrastava no chão. Bom dia, ela disse timidamente. Bom dia, pequena. Dona Zefa respondeu com entusiasmo. Venha, sente-se aqui. Quer chocolate quente ou prefere um suco? Os olhos de Juliana se arregalaram diante das opções. Posso escolher? Claro que pode. Então, chocolate quente, por favor. Enquanto Dona Zefa servia o chocolate e colocava na mesa pães, bolos, frutas e outros itens do café da manhã, Juliana olhava para tudo, com uma mistura de fascínio e desconfiança, como se temesse que aquilo pudesse desaparecer a qualquer momento. Pode comer à vontade, incentivou Geraldo. Não precisa ter pressa. A menina assentiu e começou a experimentar um pouco de cada coisa, seus olhos iluminando-se a cada nova descoberta. Nunca comi um pão tão macio, comentou ela, mordendo um pedaço de pão de leite com manteiga. Na minha casa, quando ainda tínhamos casa, o pão sempre estava duro. Aquele comentário simples fez Geraldo refletir novamente sobre os contrastes sociais que separavam suas realidades. O que para ele era rotina, um café da manhã completo e fresco, para Juliana representava um luxo inimaginável. Juliana, depois do café, Dona Zefa vai sair para comprar algumas coisas para você. Roupas novas, sapatos, material escolar. A menina parou de mastigar olhando-o com espanto. Material escolar? Eu vou para a escola? Claro que vai. Toda criança precisa estudar. Mas eu estou atrasada. Faz meses que não vou à escola. Geraldo sorriu. Não se preocupe com isso. Vamos encontrar uma boa escola que possa ajudá-la a recuperar o tempo perdido. Juliana baixou os olhos para o prato, mexendo distraidamente em um pedaço de bolo com o garfo. Mas eu vou ficar aqui? Por quanto tempo? A pergunta pairou no ar, carregada de esperança e medo. Geraldo trocou um olhar rápido com Dona Zefa antes de responder. Se você quiser e se for legalmente possível, gostaria que ficasse aqui comigo, permanentemente. A menina ergueu o olhar. Seus olhos grandes fixos em Geraldo, com uma intensidade que o desconcertou. Como sua filha? Sim, Juliana, como minha filha. Ela ficou em silêncio por um longo momento, processando aquela informação. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Eu gostaria disso. Naquela manhã, enquanto Dona Zefa saía para as compras, Dr. Maurício Prado, o advogado pessoal de Geraldo, chegou pontualmente às 10 horas. Era um homem de meia idade, elegante e discreto, conhecido por sua competência em questões jurídicas complexas. Geraldo o recebeu no escritório, enquanto Juliana assistia desenhos animados na sala, uma experiência que parecia encantá-la. Então, Geraldo, qual é a emergência? Sua secretária mencionou algo sobre uma criança? Geraldo relatou os eventos da noite anterior, observando as sobrancelhas do advogado se erguerem cada vez mais à medida que a história avançava. Quando terminou, Dr. Maurício ajustou os óculos e pigarreou. Deixe-me entender. Você encontrou uma menina de rua num restaurante, trouxe-a para sua casa e agora quer adotá-la? Assim, do nada? Resumindo, sim.
O advogado respirou fundo. Geraldo, você é um homem inteligente. Deve saber que não é tão simples assim. Há procedimentos legais, investigações sociais, períodos de adaptação. E antes de tudo, precisamos verificar se essa criança realmente está abandonada. Se o pai ainda estiver vivo, ele tem direitos legais sobre ela. E se ele a abandonou, se desapareceu e a deixou na rua, mesmo assim, legalmente, ele precisaria renunciar formalmente à guarda para que você pudesse iniciar um processo de adoção. Dr. Maurício fez uma pausa. Além disso, há o Conselho Tutelar, o Juizado da Infância e Juventude. Não é um processo rápido nem simples. Geraldo apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçando os dedos. Quanto tempo levaria, em média? Em casos normais, o processo de adoção pode levar anos, mas dadas as suas condições financeiras e sua reputação, podemos tentar acelerar algumas etapas. O advogado hesitou. Entretanto, o primeiro passo é localizar o pai biológico. Sem isso, a menina provavelmente seria encaminhada temporariamente para um abrigo enquanto o processo corre. A ideia de Juliana em um abrigo fez Geraldo sentir um aperto no peito. Não há como obter uma guarda provisória até que localizemos o pai. Dr. Maurício ponderou por um momento. Talvez, se provarmos que ela estava em situação de abandono e risco, e se você demonstrar condições de proporcionar um ambiente adequado. Ele fez uma pausa. Mas, Geraldo, preciso perguntar, você tem certeza disso? É uma decisão que mudará sua vida completamente. Criar uma criança não é como administrar uma empresa. Não há relatórios trimestrais nem possibilidade de demissão quando as coisas ficam difíceis. A pergunta era válida, e Geraldo sabia disso. Estava prestes a assumir uma responsabilidade para a qual não havia se preparado, e que alteraria o curso de sua vida para sempre. E ainda assim sentia uma certeza inexplicável. Tenho certeza, Maurício. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. O advogado assentiu, resignado. Nesse caso, vamos ao trabalho. Primeiro, precisamos colher todas as informações possíveis sobre a menina. Nome completo, data de nascimento, último endereço conhecido, nome dos pais. Depois iniciarei as buscas pelo pai. Paralelamente, entrarei com um pedido de guarda provisória, alegando a situação de vulnerabilidade em que a encontrou. Geraldo sentiu um alívio momentâneo. Obrigado, Maurício. Sei que posso contar com você. Só mais uma coisa, acrescentou o advogado levantando-se. Seria bom se você pudesse demonstrar que está tomando medidas para criar um ambiente adequado para a criança. Matrícula escolar, acompanhamento psicológico, esse tipo de coisa. Isso fortaleceria nosso pedido de guarda. Após a saída do advogado, Geraldo foi até a sala, onde Juliana continuava absorta nos desenhos animados. Sentou-se ao lado dela no sofá. Está gostando? Ela assentiu entusiasticamente. É tão legal! Na minha casa a gente tinha uma TV pequena, mas ela quebrou. E na rua eu via pela vitrine das lojas de eletrodomésticos, mas eles sempre me mandavam embora. Geraldo sentiu novamente aquela mistura de compaixão e indignação. Juliana, precisamos conversar sobre algumas coisas. Para que eu possa ajudá-la, preciso saber mais sobre você e sua família. A expressão da menina mudou, tornando-se mais séria e cautelosa. Que coisas? Seu nome completo, para começar. E o nome dos seus pais. Ela desviou o olhar dos desenhos e fixou-o em Geraldo. Juliana Soares da Silva. Minha mãe era Joana Soares da Silva. E meu pai é Antônio Carlos da Silva. Nasci no dia 12 de setembro de 2014. Isso faz 9 anos, né? Faz sim. Geraldo hesitou antes da próxima pergunta. E você sabe para onde seu pai foi quando desapareceu? Juliana negou com a cabeça. Ele bebia muito depois que mamãe ficou doente. Quando ela partiu, ele ficou pior. Às vezes sumia por dias. Aí um dia ele saiu e não voltou mais. A dona Cleide, nossa vizinha, cuidou de mim por um tempo, mas ela também ficou doente e teve que ir morar com a filha. E você sabe se seu pai tem parentes? Irmãos, primos? Acho que ele tem um irmão em Natal, tio Sebastião, mas faz muito tempo que não vejo. Geraldo absorveu aquelas informações, sabendo que seriam úteis para Dr. Maurício em suas buscas. No entanto, mais do que os dados objetivos, o que o impressionava era a maturidade com que Juliana falava sobre assuntos tão dolorosos. Uma criança de 9 anos
que havia enfrentado mais perdas e dificuldades do que muitos adultos. Obrigado por me contar isso, Juliana. Vai nos ajudar a resolver sua situação. A menina o fitou com uma intensidade desconcertante. Você realmente quer que eu fique aqui? Não está dizendo isso só para me fazer feliz? Quero sim, Juliana. De verdade. Mesmo sabendo que não sou rica como você, que não sei falar igual às pessoas ricas? Geraldo sorriu, tocado pela sinceridade daquela pergunta. Especialmente por causa disso. Você me ensinou mais sobre valor real nas últimas 24 horas do que aprendi em anos de negócios. Dona Zefa retornou no início da tarde, acompanhada por 2 funcionários da loja que carregavam diversas sacolas. Havia roupas de todos os tipos, calçados, materiais escolares, brinquedos e até mesmo uma bicicleta nova. Juliana observava, tudo com uma mistura de incredulidade e êxtase, como se temesse que aquilo fosse um sonho do qual logo despertaria. Tudo isso é para mim? Perguntou quase sem fôlego. Tudo para você, confirmou Geraldo. O que se seguiu foi uma tarde de descobertas e alegrias simples. Juliana experimentou roupas, calçou os primeiros tênis novos de sua vida, desenhou com lápis de cor de alta qualidade. Abraçou ursos de pelúcia macios. A cada nova descoberta, seu rosto se iluminava com uma felicidade tão genuína que aquecia o coração de Geraldo e Dona Zefa. No final da tarde, enquanto Juliana organizava seus novos pertences no quarto, agora transformado para parecer mais o quarto de uma criança, com cores vibrantes e decorações infantis, o celular de Geraldo tocou. Era Rafael novamente. E então vai me explicar por que não compareceu à reunião com os fornecedores hoje? Geraldo praguejou mentalmente. Havia esquecido completamente da reunião. Desculpe, Rafa. Surgiram alguns imprevistos pessoais. Imprevistos? Geraldo, desde quando você deixa questões pessoais interferirem no trabalho? O que está acontecendo? Geraldo hesitou. Como explicar para o irmão a transformação que estava ocorrendo em sua vida? É complicado, Rafa. Prefiro explicar pessoalmente. Ótimo, então estou indo para aí agora. E espero uma explicação convincente. Antes que Geraldo pudesse protestar, Rafael desligou. Ele suspirou, antecipando a reação do irmão mais novo ao descobrir sobre Juliana. Rafael sempre fora mais pragmático, mais focado nos negócios e menos sentimental. Provavelmente acharia que Geraldo havia perdido o juízo. Uma hora depois, Rafael chegava ao apartamento. Geraldo o recebeu na sala, notando a expressão tensa do irmão. Muito bem, estou aqui. O que foi tão importante para você abandonar? Uma reunião com fornecedores-chave. Antes que Geraldo pudesse responder, ouviu-se uma risada infantil vinda do corredor, e logo em seguida, Juliana apareceu correndo, usando um de seus novos vestidos. Parou abruptamente ao ver Rafael, escondendo-se parcialmente atrás de Geraldo. Rafael olhou da menina para Geraldo e depois novamente para a menina, com uma expressão de absoluta perplexidade. Quem é essa criança? Rafael, esta é Juliana, apresentou Geraldo, colocando a mão protetoramente no ombro da menina. Juliana, este é meu irmão Rafael. A menina fez um pequeno aceno ainda escondida parcialmente atrás de Geraldo. Oi, tio Rafael. A palavra tio pareceu atingir Rafael como um soco no estômago. Ele olhou para Geraldo, exigindo uma explicação com os olhos. Podemos conversar no escritório? Sugeriu Geraldo. Virando-se para Juliana, acrescentou. Pequena, vá brincar um pouco no seu quarto enquanto conversamos, está bem? A menina assentiu e saiu correndo pelo corredor, lançando um último olhar curioso para Rafael antes de desaparecer. No escritório, Geraldo relatou os eventos das últimas 24 horas, observando a expressão do irmão oscilar entre incredulidade, choque e preocupação. Você perdeu completamente a cabeça? Exclamou Rafael quando Geraldo terminou. Trazer uma criança de rua para casa? Iniciar um processo de adoção? Você tem ideia das complicações legais da exposição midiática que isso pode causar? Sem falar na irresponsabilidade de assumir a criação de uma menina sem qualquer preparo ou experiência. Eu sei que parece loucura, Rafa, mas algo mudou em mim na noite passada. Pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo algo que realmente importa.
Rafael passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Geraldo, você é o CEO de uma das maiores construtoras do país. Emprega milhares de pessoas. Já faz coisas que importam todos os dias. Não é a mesma coisa e você sabe disso. O que fazemos são apenas negócios, transações. Isso. Ele fez um gesto em direção ao corredor onde Juliana estava. Isso é sobre uma vida. Uma vida que posso transformar. 2 semanas se passaram desde aquela noite no restaurante Fasano. A vida de Geraldo havia se transformado de maneiras que ele jamais imaginara possível. Seu apartamento, antes silencioso e impecavelmente organizado, agora exibia sinais visíveis da presença de Juliana. Desenhos coloridos presos à geladeira, pequenos tênis na entrada, livros infantis espalhados pela sala. Com a ajuda de Dr. Maurício, Geraldo conseguira uma guarda provisória de 90 dias, tempo em que as autoridades investigariam o paradeiro do pai biológico da menina. Também matriculara Juliana em uma das melhores escolas particulares de São Paulo, onde recebia aulas de reforço para compensar os meses perdidos. Naquela manhã de sábado, Geraldo observava Juliana tomar café da manhã. Ela usava um pijama com estampa de unicórnios e tinha os cabelos cacheados presos em 2 Maria Chiquinhas, obra de Dona Zefa, que se tornara uma espécie de avó postiça para a menina. «Geraldo!» chamou Juliana, a boca cheia de cereal. «Posso ir ao parque hoje?» Ele sorriu. Era a primeira vez que ela pedia algo assim, um sinal de que começava a se sentir mais à vontade, mais segura. «Claro que pode. Podemos ir ao Ibirapuera depois do almoço. O que acha?» Os olhos de Juliana brilharam. «Nunca fui ao Ibirapuera. Mamãe sempre dizia que ia me levar, mas nunca deu certo». Geraldo sentiu aquela familiar pontada no coração ao ouvir Juliana mencionar a mãe. Apesar de todo o conforto e carinho que tentava proporcionar, sabia que jamais preencheria completamente o vazio deixado pela perda que ela sofrera. «Então hoje vamos realizar esse desejo da sua mãe», disse ele afagando os cabelos da menina. Naquele momento, o telefone tocou. Era Dr. Maurício. «Geraldo, bom dia. Tenho novidades sobre nossas buscas». «Me diga», respondeu ele, afastando-se um pouco da mesa para que Juliana não ouvisse. «Localizamos o pai da menina, Antônio Carlos da Silva, 42 anos. Ele está trabalhando como jardineiro em um resort em Angra dos Reis». Geraldo sentiu um misto de alívio e apreensão. Ele sabe sobre Juliana? Sobre a situação dela? Aparentemente não. Segundo informações que conseguimos, ele deixou São Paulo há cerca de 7 meses após a morte da esposa. Abandonou o emprego, a casa e, infelizmente, a filha. Está morando em um alojamento para funcionários do resort. Ele tem problemas com álcool? Pelo que apuramos, sim. Teve algumas passagens por clínicas de reabilitação, mas nada nos últimos meses. Geraldo respirou fundo, processando aquelas informações. O que isso significa para o processo de adoção? Legalmente, ele ainda é o detentor do poder familiar. Para que você possa adotar Juliana, ele precisaria renunciar formalmente à guarda. Dr. Maurício fez uma pausa. Sugiro que vá pessoalmente conversar com ele. Explique a situação. Veja se ele está disposto a assinar os documentos de renúncia. E se ele não estiver? Nesse caso, teríamos que entrar com uma ação de destituição do poder familiar, alegando abandono. É um processo mais longo e complexo. Geraldo olhou para Juliana, que comia seu cereal alegremente, alheia à conversa que poderia determinar seu futuro. «Vou para Angra ainda hoje. Pode providenciar os documentos necessários?» «Certamente, enviarei tudo para você até o meio-dia». Após desligar, Geraldo voltou para a mesa, tentando manter uma expressão neutra. «Juliana, preciso fazer uma viagem de trabalho hoje. Será apenas um dia, volto amanhã». A menina parou de comer, seu rosto subitamente apreensivo. «Você vai me deixar sozinha?» A pergunta, carregada de medo, apertou o coração de Geraldo. «Não, pequena. Nunca faria isso. Dona Zefa ficará com você, e vocês ainda podem ir ao parque. Prometo que quando eu voltar nós vamos juntos». Juliana assentiu, mas Geraldo notou que a alegria anterior havia diminuído.
Mesmo após 2 semanas de cuidados constantes, o medo do abandono ainda estava profundamente enraizado nela. É uma promessa de dedinho? Perguntou ela, estendendo o dedo mínimo. Geraldo entrelaçou seu dedo mínimo no dela, selando o pacto. Promessa de dedinho. E eu nunca quebro minhas promessas, lembra? O sorriso retornou timidamente ao rosto de Juliana. Algumas horas depois, Geraldo estava no helicóptero da empresa, sobrevoando a costa fluminense em direção a Angra dos Reis. A paisagem abaixo era deslumbrante, o azul esverdeado do mar contrastando com o verde intenso da Mata Atlântica, mas seus pensamentos estavam longe daquela beleza natural. O que diria ao homem que abandonara a própria filha? Como reagiria ao vê-lo? Geraldo sempre se considerara um homem controlado, racional, mas a ideia de encontrar Antônio despertava nele emoções intensas e contraditórias. Raiva pelo abandono, compreensão pela dor da perda, medo de que ele pudesse querer Juliana de volta. O resort onde Antônio trabalhava era um dos mais luxuosos da região, frequentado por celebridades e empresários de alto escalão. Geraldo conhecia o proprietário, o que facilitara a obtenção de informações sobre o paradeiro do homem. Ao desembarcar, foi recebido pelo gerente, que o conduziu discretamente até um canto mais afastado dos jardins, onde um homem de meia idade cuidava de um canteiro de flores. Apesar do uniforme limpo do resort, havia algo de derrotado em sua postura, nas costas ligeiramente curvadas, nos ombros caídos. "Senhor Antônio", chamou o gerente, "este cavalheiro gostaria de falar com você." O homem se virou e Geraldo viu pela primeira vez o rosto do pai de Juliana. Apesar da pele queimada de sol e das rugas prematuras, podia perceber a semelhança nos olhos castanhos, na forma do nariz, em alguns traços que Juliana herdara. Antônio olhou para Geraldo com uma expressão de confusão. "Obrigado", disse Geraldo ao gerente. "Gostaria de conversar a sós, se possível." O gerente assentiu e se afastou, deixando os dois homens sozinhos entre os canteiros floridos. "O senhor me conhece?" perguntou Antônio, claramente desconfortável com a presença de um homem bem vestido, querendo falar com ele. "Não diretamente", respondeu Geraldo, "mas conheço sua filha, Juliana." O nome pareceu atingir Antônio como um golpe físico. Ele cambaleou ligeiramente, e seus olhos se encheram de uma mistura de culpa, vergonha e medo. Como ela está?" perguntou com voz trêmula. "Agora está bem. Está segura, alimentada, frequentando uma boa escola." Geraldo fez uma pausa medindo suas próximas palavras. "Mas não graças a você." Antônio desviou o olhar, incapaz de enfrentar a acusação implícita. "Eu não tive escolha", murmurou ele. "Depois que Joana partiu, eu não conseguia nem olhar para Juliana sem ver o rosto da mãe dela. A dor era insuportável." "Então você preferiu abandoná-la? Deixá-la sozinha nas ruas?" O homem levantou o olhar surpreso. "Nas ruas? Não, não. Deixei-a com nossa vizinha, Dona Cleide, uma senhora de idade, mas que sempre cuidou bem dela." Geraldo sentiu a raiva crescer dentro de si. Dona Cleide adoeceu e foi morar com a filha em Campinas. Juliana ficou sozinha. Foi expulsa do apartamento por falta de pagamento do aluguel e passou meses vivendo nas ruas de São Paulo. Ele fez uma pausa, observando o impacto de suas palavras no rosto do homem. "Sabe o que isso significa para uma criança de 9 anos? Fome, frio, medo constante." Antônio empalideceu, apoiando-se em uma árvore próxima. "Eu não sabia. Juro por Deus que não sabia. Achei que Dona Cleide cuidaria dela até eu me recuperar. Se recuperar. Ou se esconder. Porque foi isso que você fez. Fugiu das suas responsabilidades como pai." O homem baixou a cabeça e Geraldo viu lágrimas caindo no solo entre eles. "O senhor está certo. Fui um covarde. A dor da perda de Joana foi maior do que eu podia suportar, e a bebida parecia o único alívio." Ele fez uma pausa, enxugando as lágrimas com as costas das mãos calejadas. "Mas eu amo minha filha. Sempre amei. Amor não é só sentimento, senhor Antônio. É responsabilidade, é presença, é sacrifício." Geraldo respirou fundo, controlando a raiva que ameaçava tomar conta de sua voz. "Encontrei Juliana em um restaurante de luxo, onde ela havia entrado escondida para tentar conseguir comida. Sabe o que ela me disse? 'Posso comer com você, papai?'
Ela me chamou de pai, um completo estranho, porque estava tão desesperada por proteção que viu em mim alguma possibilidade de ajuda. Antônio soluçou, seu corpo inteiro tremendo. O senhor está com ela agora? Ela está bem? Sim, está comigo. Eu a levei para minha casa naquela noite. Dei-lhe comida, roupas limpas, um teto seguro. E agora quero mais. Quero adotá-la legalmente, dar-lhe meu nome, garantir que ela nunca mais passe por necessidades ou abandono. O homem finalmente levantou os olhos para Geraldo, uma expressão de compreensão dolorosa em seu rosto. Foi por isso que veio me procurar? Para pedir que abra mão da guarda dela. Geraldo assentiu. Sim, preciso da sua renúncia formal ao poder familiar para que a adoção seja possível. Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles. Antônio desviou o olhar para o horizonte, onde o sol começava a se aproximar do mar. Ela pergunta por mim? A pergunta era tão carregada de esperança e medo que Geraldo sentiu um lampejo de compaixão pelo homem à sua frente. Às vezes, respondeu honestamente. Ela fala sobre como você mudou após a partida da mãe dela. Como começou a beber, a desaparecer por dias. Antônio assentiu, uma expressão de dor atravessando seu rosto. O álcool destruiu tudo. Meu casamento, minha capacidade de cuidar de minha filha, minha dignidade. Ele hesitou antes de continuar. Estou sóbrio há 2 meses. Foi por isso que vim para cá. Para ficar longe das tentações da cidade. Tenho trabalhado duro, guardado cada centavo, com a esperança de um dia poder voltar e recuperar minha vida. Recuperar Juliana. Aquelas palavras despertaram em Geraldo um medo que não sabia existir dentro de si. A ideia de perder Juliana agora, após tudo o que haviam vivido, era insuportável. Senhor Antônio, tenho todo o respeito pela sua luta contra o vício, mas preciso pensar no bem-estar de Juliana. Ela passou por traumas suficientes, está finalmente se adaptando, sentindo-se segura, desenvolvendo-se como qualquer criança deveria. Geraldo tirou do bolso um envelope com os documentos preparados por Dr. Maurício. Estes são os papéis de renúncia do poder familiar. Se você realmente ama sua filha, considere o que seria melhor para ela agora. Antônio pegou o envelope com mãos trêmulas. Posso pensar? É uma decisão muito difícil. Claro, Geraldo entregou-lhe um cartão. Aqui está meu contato. Mas não demore muito. Juliana merece estabilidade. Antes de se afastar, acrescentou. Sei que você a ama à sua maneira, e ela certamente o ama também. Não estou aqui para julgá-lo ou puni-lo, Sr. Antônio. Estou aqui por Juliana, apenas por ela. Deixando o homem pensativo entre os canteiros floridos, Geraldo retornou ao hotel do resort, onde passaria a noite antes de voltar a São Paulo. A conversa com Antônio havia sido mais difícil do que imaginara, despertando emoções conflitantes. Parte dele compadecia-se do homem destruído pela dor da perda e pelo vício. Outra parte não conseguia perdoar o abandono que colocara Juliana em perigo. No quarto do hotel, Geraldo ligou para casa. Dona Zefa atendeu. Como está Juliana? Está bem, Sr. Geraldo. Um pouco ansiosa com sua ausência, mas tentei distraí-la. Fomos ao parque aqui perto. Compramos sorvete e agora ela está desenhando. Posso falar com ela? Houve uma breve pausa e então a voz de Juliana soou do outro lado da linha. Alô? Geraldo? Oi, pequena. Está tudo bem aí? Está sim. Dona Zefa me levou no parque, mas não foi a mesma coisa sem você. Ela fez uma pausa. Você vai voltar amanhã mesmo? Vou sim. Promessa de dedinho, lembra? Juliana riu baixinho. Lembro. Estou fazendo um desenho para você. É surpresa. Mal posso esperar para ver, respondeu Geraldo, sentindo uma onda de carinho aquecer seu peito. Agora vá terminar seu desenho. Nos vemos amanhã. Após desligar, Geraldo ficou por um longo tempo observando o pôr do sol pela janela do hotel, pensando em como sua vida havia mudado completamente em apenas 2 semanas. Antes, seus dias eram preenchidos com reuniões, negociações, contratos milionários. Agora encontrava-se ansioso para voltar para casa e ver um desenho feito por uma criança de 9 anos. O telefone do quarto tocou, interrompendo seus pensamentos. Era a recepção. Senhor Mendonça, há um homem chamado Antônio Silva desejando falar com o senhor no lobby. Geraldo sentiu um sobressalto.
Diga que estou descendo. No amplo lobby do hotel, Antônio parecia deslocado, ainda vestindo o uniforme do resort, desconfortável entre os hóspedes elegantes. Quando viu Geraldo se aproximar, levantou-se do sofá onde estava sentado. Senhor Mendonça, desculpe incomodá-lo. Sei que deve estar cansado da viagem, mas não consegui esperar. Geraldo indicou um canto mais reservado do lobby, onde poderiam conversar com privacidade. Antônio o seguiu, segurando o envelope com os documentos. Pensei muito no que conversamos, começou ele, sua voz baixa e trêmula. Sobre Juliana, sobre o que aconteceu, sobre o que é melhor para ela. Geraldo esperou em silêncio, sentindo uma tensão crescente. Eu amo minha filha mais que tudo neste mundo, continuou Antônio, as palavras saindo com dificuldade. Foi por isso que tomei minha decisão. Ele abriu o envelope e retirou os documentos de renúncia do poder familiar. Geraldo viu que já estavam assinados. Assinei tudo, disse Antônio, estendendo os papéis. Juliana merece muito mais do que posso dar a ela agora. Talvez um dia, quando eu estiver realmente recuperado, quando for um homem melhor, talvez ela possa me perdoar e me aceitar novamente em sua vida. Mas não quero que ela espere por isso. Quero que seja feliz, que tenha oportunidades, que cresça amada e protegida. Geraldo pegou os documentos, sentindo o peso da decisão que aquele homem acabara de tomar. Obrigado, disse simplesmente. Sei o quanto isso deve ter sido difícil. Antônio assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Posso pedir algo em troca? O quê? Uma foto dela. Só para que eu possa lembrar e saber que ela está bem. Geraldo hesitou apenas por um momento antes de tirar o celular do bolso. Encontrou uma foto recente de Juliana, sorrindo em seu novo quarto, abraçada a um urso de pelúcia. Esta foi tirada há alguns dias, explicou, mostrando a tela para Antônio. O homem olhou para a imagem com uma expressão de amor e dor tão profundos que Geraldo sentiu um nó na garganta. Ela está linda, murmurou Antônio. Parece tão feliz. Ela está começando a ser feliz novamente, confirmou Geraldo. E prometo a você que farei tudo ao meu alcance para que continue assim. Antônio tocou a tela suavemente, como se pudesse sentir a filha através daquela imagem digital. Cuide bem dela, pediu, sua voz quase inaudível. Diga a ela que seu pai a ama. Kai sempre a amou, mesmo quando não conseguiu demonstrar. Direi, prometeu Geraldo. Quando Antônio finalmente se afastou, caminhando cabisbaixo para fora do hotel, Geraldo sentiu uma mistura complexa de emoções. Alívio pelo sucesso de sua missão, tristeza pela dor daquele homem, e uma gratidão inesperada por ele ter colocado o bem-estar da filha acima de seus próprios desejos. De volta ao quarto, ligou para Dr. Maurício. Ele assinou os documentos, informou. Todos eles. Excelente, respondeu o advogado. E isso simplifica tremendamente o processo. Agora podemos avançar com o pedido formal de adoção. Com a renúncia do pai biológico e suas condições financeiras e morais, tenho boas expectativas de que o processo seja relativamente rápido. Quanto tempo, aproximadamente? Difícil precisar. Normalmente seriam meses, talvez um ano, mas com seus recursos e a situação clara de abandono, seguida pela renúncia formal, podemos estar falando de 3 a 4 meses. Geraldo sentiu uma onda de otimismo. Faça o possível para acelerar, Maurício. Quero dar a Juliana a segurança de um lar permanente o quanto antes. Farei meu melhor. E Geraldo, parabéns. Confesso que tinha minhas dúvidas sobre essa situação, mas você parece realmente comprometido. Estou, Maurício. Mais do que jamais estive com qualquer coisa em minha vida. 3 meses haviam se passado desde a viagem de Geraldo a Angra dos Reis. O outono paulistano já cedia espaço ao inverno, e as mudanças na vida de Geraldo eram tão profundas quanto as da estação. O processo de adoção avançava com uma velocidade incomum, graças à influência de Geraldo e à competência de Dr. Maurício. A renúncia formal de Antônio havia sido fundamental, removendo o maior obstáculo legal. Agora, estavam na fase final do processo, aguardando apenas a audiência com a juíza que oficializaria a adoção. Naquela manhã de sábado, Geraldo observava Juliana através da janela da sala. Ela andava de bicicleta no espaço reservado do condomínio, sob o olhar atento de Dona Zefa. Seus cabelos,
agora bem cuidados e mais compridos, balançavam ao vento enquanto ela pedalava com crescente confiança. Era difícil acreditar que aquela era a mesma menina frágil e assustada que encontrara no restaurante meses atrás. O celular de Geraldo tocou. Era Rafael. Olá, irmão. Estou embaixo, posso subir? Geraldo sorriu. A relação com o irmão havia melhorado significativamente nas últimas semanas. Após o choque inicial com a decisão de adotar Juliana, Rafael gradualmente começara a aceitar e até a apreciar a presença da menina na vida deles. Claro, estou te esperando. Minutos depois, Rafael entrava no apartamento carregando um pacote embrulhado em papel colorido. Onde está minha sobrinha favorita? Sua única sobrinha, você quer dizer? Corrigiu Geraldo com um sorriso. Está lá embaixo andando de bicicleta. Rafael se aproximou da janela, observando Juliana pedalar. Ela aprendeu rápido. Quando você disse que tinha comprado uma bicicleta para ela, achei que levaria meses até ela criar coragem de usá-la. Juliana me surpreende todos os dias, respondeu Geraldo. Apesar de tudo que passou, ela tem uma resiliência incrível. Rafael assentiu, pensativo. Você mudou, sabia? Como assim? Está mais leve, mais presente. Rafael fez um gesto em direção à janela. Antes você estava sempre no escritório, sempre preocupado com o próximo contrato, a próxima aquisição. Agora encontro você em casa numa manhã de sábado, observando uma criança andar de bicicleta. Geraldo sorriu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. A vida tem um jeito estranho de nos mostrar o que realmente importa, não é? Falando em coisas que importam, disse Rafael colocando o pacote sobre a mesa. Trouxe um presente para Juliana. Você está mimando essa menina. Semana passada foi aquela coleção de livros infantis. Antes disso, o quebra-cabeça. É meu direito de tio, defendeu-se Rafael com um sorriso. Além disso, ela merece. Naquele momento, a porta do apartamento se abriu e Juliana entrou correndo, com Dona Zefa logo atrás. Tio Rafael, exclamou a menina correndo para abraçá-lo. Rafael a ergueu nos braços, girando-a no ar. Como está minha ciclista favorita? Consegui dar a volta inteira no condomínio sem parar, anunciou ela orgulhosa. Isso merece uma comemoração, declarou Rafael colocando-a no chão e indicando o pacote na mesa. Trouxe algo para você. Os olhos de Juliana brilharam de excitação enquanto rasgava o papel de presente. Dentro havia uma pequena câmera digital infantil, à prova d'água e de quedas. Uma câmera de verdade, exclamou ela maravilhada. Para você registrar seus momentos especiais, explicou Rafael. Já vem com cartão de memória e tudo mais. E não precisa se preocupar se deixar cair ou molhar. Ela é super resistente. Juliana abraçou a câmera contra o peito antes de se atirar nos braços do tio. Obrigada, tio Rafael. É o melhor presente do mundo. Geraldo observava a cena com uma mistura de emoção e gratidão. Quando trouxera Juliana para casa naquela noite chuvosa, jamais imaginara que ela conquistaria não apenas seu coração, mas também o de seu irmão, tradicionalmente mais reservado e focado em negócios. Por que não tira umas fotos no jardim do condomínio? Sugeriu Dona Zefa. O sol está lindo hoje. Posso, Geraldo? Perguntou Juliana, olhando-o com expectativa. Claro que pode. Só não vá muito longe e volte para o almoço. A menina assentiu entusiasticamente e saiu correndo, já testando a nova câmera. Quando ficaram sozinhos, os irmãos se sentaram na sala com o café que Dona Zefa havia preparado. Então, começou Rafael, como está o processo de adoção? Na reta final. Temos audiência marcada com a doutora Marina Fontes na próxima semana. Se tudo correr bem, a adoção será oficializada. E como você está se sentindo? Geraldo refletiu por um momento antes de responder. Nervoso, feliz, assustado, tudo ao mesmo tempo. Normal, comentou Rafael. Você está prestes a se tornar pai oficialmente. É uma grande responsabilidade. Já me sinto pai dela, confessou Geraldo. O papel só vai formalizar o que já existe no coração. Rafael sorriu. Um sorriso genuíno que raramente exibia no ambiente corporativo. Sabe, quando você me contou sobre Juliana pela primeira vez, achei que tinha perdido completamente o juízo. Um solteirão de 48 anos, workaholic assumido, adotando uma criança de rua. Parecia loucura. E agora? Agora acho que foi a decisão mais sábia que você já tomou.
Rafael fez uma pausa, tomando um gole de café. Ela trouxe vida para esta casa. E para você também. Geraldo assentiu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Antes de Juliana, sua vida era uma sequência de dias praticamente idênticos, preenchidos com trabalho, reuniões e ocasionais jantares solitários em restaurantes caros. Agora cada dia trazia surpresas, desafios e, acima de tudo, alegria. Falando em vida, continuou Rafael, colocando a xícara sobre a mesa. Como estão as coisas na construtora? Faz semanas que não te vejo no escritório em período integral. Estou delegando mais, explicou Geraldo. Percebi que não precisava estar envolvido em cada decisão. Temos uma equipe competente. Nunca pensei que ouviria isso de você, riu Rafael. O homem que costumava revisar pessoalmente cada contrato, por menor que fosse. As prioridades mudam, respondeu Geraldo simplesmente. Naquele momento, o celular de Geraldo tocou novamente. Era Dr. Maurício. Geraldo, tenho notícias. A juíza adiantou a audiência. Será na segunda-feira às 14 horas. Segunda-feira. Mas isso é... Geraldo verificou o calendário mental. Daqui a 2 dias. Exatamente. Houve uma abertura na pauta dela e, conhecendo seu interesse em agilizar o processo, achei melhor confirmar a data. Geraldo sentiu um misto de ansiedade e excitação. Estaremos lá, sem falta. Obrigado, Maurício. Ao desligar, percebeu que Rafael o observava com curiosidade. A audiência final foi antecipada para segunda-feira, explicou. Isso é ótimo, exclamou Rafael. Precisamos comemorar. Que tal um almoço especial amanhã? Posso reservar uma mesa no Fazano. No Fazano? Geraldo ergueu as sobrancelhas, surpreso com a sugestão. Sim, achei apropriado. Foi lá que tudo começou, não é? Seria um ciclo completo. Da primeira refeição juntos à celebração da adoção. Geraldo ponderou a ideia por um momento. Acho que Juliana gostaria. Ela sempre fala daquela noite, sabe? Não como algo traumático, mas como o momento em que sua vida mudou. Então está decidido. Amanhã, almoço no Fazano. Vou fazer a reserva agora mesmo. Enquanto Rafael se afastava para fazer a ligação, Geraldo permaneceu pensativo. O Fazano. O local onde meses atrás, uma pequena figura encharcada havia entrado sorrateiramente e mudado sua vida para sempre com uma simples pergunta. Posso comer com você, papai? Na manhã seguinte, Geraldo ajudava Juliana a se vestir para o almoço especial. Ela havia escolhido um vestido azul claro, o primeiro que Geraldo lhe comprara. Quero usar este, explicara ela. Foi o primeiro presente que você me deu. Agora, enquanto ele ajeitava a fita que prendia seus cabelos, Juliana o observava pelo espelho, com seus grandes olhos castanhos. Geraldo, quando a adoção terminar, posso te chamar de pai? A pergunta, feita com tanta simplicidade e esperança, pegou Geraldo desprevenido. Sentiu um nó na garganta e precisou de alguns segundos para controlar a emoção. Claro que pode, Juliana. Nada me faria mais feliz. Ela sorriu, um sorriso radiante que iluminou seu rosto inteiro. Então vou começar a treinar, mas só vou falar de verdade depois que a juíza disser que pode. Geraldo riu, admirando a determinação e o senso de ordem da menina. Combinado. No Fazano, foram recebidos com a deferência habitual, reservada a clientes importantes. Geraldo notou que era o mesmo maître daquela noite fatídica, Rogério, que agora olhava para Juliana com uma expressão de reconhecimento e espanto. Senhor Mendonça, que prazer recebê-lo novamente. Sua mesa está pronta. Enquanto seguiam o maître até a mesa, Geraldo sentiu a mão pequena de Juliana apertar a sua. É o moço que queria me mandar embora naquele dia, sussurrou ela. Sim. Mas hoje você é uma convidada especial, respondeu Geraldo, apertando suavemente sua mão. Rafael já os aguardava na mesa, acompanhado por uma mulher elegante que Geraldo reconheceu imediatamente. Clara, sua ex-esposa. Clara? Geraldo parou, surpreso. Não sabia que você estaria aqui. Clara sorriu, levantando-se para cumprimentá-lo. Rafael me convidou. Disse que seria um almoço especial de família. Seu olhar se dirigiu para Juliana, que se escondia parcialmente atrás de Geraldo. E esta deve ser a famosa Juliana. Rafael me falou muito sobre você. Juliana observava a mulher com uma mistura de curiosidade e timidez.
Oi, murmurou, sem sair de seu esconderijo improvisado. Geraldo lançou um olhar questionador para Rafael, que deu de ombros com um sorriso enigmático. Achei que seria bom reunir toda a família, explicou ele. Clara faz parte da nossa história, mesmo após o divórcio. Clara havia sido casada com Geraldo por 8 anos. O casamento terminara de forma amigável, principalmente pela incapacidade de terem filhos, um desejo especialmente forte de Clara. Após o divórcio, mantiveram uma relação cordial, embora distante. Venha, Juliana, chamou Clara, puxando a cadeira ao lado da sua. Quero conhecer melhor a menina que conseguiu o que eu nunca consegui, transformar Geraldo Mendonça em um pai. Juliana olhou para Geraldo buscando aprovação. Ele assentiu com um sorriso encorajador, e a menina finalmente se aproximou, sentando-se ao lado de Clara. O almoço transcorreu de maneira surpreendentemente agradável. Clara tinha um jeito natural com crianças, e logo Juliana estava conversando animadamente com ela sobre escola, desenhos animados e seus novos amigos no condomínio. Geraldo observava a interação com uma mistura de alívio e gratidão. Ela é especial, comentou Clara em um momento em que Juliana estava distraída, mostrando fotos de sua nova câmera para Rafael. Tem um brilho nos olhos, uma resiliência. Entendo por que você se apaixonou por ela. Foi instantâneo, confessou Geraldo, algo que nunca imaginei possível. Clara sorriu, um sorriso ligeiramente melancólico. Engraçado como a vida funciona, não é? Durante anos tentamos ter um filho biológico, sem sucesso. Agora, anos depois do nosso divórcio, você encontra uma filha nas circunstâncias mais improváveis. Não há explicação lógica, concordou Geraldo. Só sei que quando ela entrou naquele restaurante, encharcada e faminta, algo mudou dentro de mim. Como se um vazio que eu nem sabia que existia começasse a ser preenchido. Clara assentiu, seus olhos suavizando-se com uma compreensão profunda. Sabe o que dizem, Geraldo? Família não é só questão de sangue. É questão de quem está disposto a te segurar na mão quando você precisa. As palavras de Clara ecoaram dentro de Geraldo com uma verdade profunda. Olhou para Juliana, rindo de algo que Rafael havia dito, e sentiu uma onda de amor paternal tão intensa que quase tirou seu fôlego. Obrigado por vir hoje, disse a Clara. Significa muito para mim. E acredito que para Juliana também. Não poderia perder. Afinal, não é todo dia que Geraldo Mendonça se torna oficialmente pai. O resto do almoço transcorreu em uma atmosfera de celebração antecipada. Quando a sobremesa foi servida, um elaborado sorvete de chocolate que fez os olhos de Juliana brilharem, Rafael ergueu sua taça. Um brinde à nova família Mendonça. Que este seja apenas o começo de uma jornada cheia de alegrias. Todos ergueram suas taças, inclusive Juliana com seu copo de suco, em um brinde emocionado. Ao final da refeição, quando estavam prestes a sair, Rogério, o maître, aproximou-se timidamente de Geraldo. Senhor Mendonça, se me permite... Ele hesitou, visivelmente desconfortável. Gostaria de me desculpar pelo modo como agi naquela noite. Eu não entendi a situação e fui insensível. Geraldo foi pego de surpresa pela sinceridade do pedido. Está tudo bem, Rogério. Você estava apenas fazendo seu trabalho. O maître balançou a cabeça. Mesmo assim, sinto que preciso dizer isto. Ele se virou para Juliana. Senhorita, peço desculpas pelo modo como a tratei. Vê-la agora tão feliz e bem cuidada me faz perceber que fui preconceituoso e errei em meu julgamento. Juliana olhou para o homem com seus olhos grandes e expressivos. Tudo bem, respondeu ela simplesmente. Eu estava suja e molhada. Entendo por que você não queria que eu entrasse. A maturidade e a compreensão presentes naquela resposta surpreenderam a todos. Rogério parecia especialmente tocado. A senhorita é muito gentil. Espero que voltem sempre, agora como uma família. Ao saírem do restaurante, Juliana segurava a mão de Geraldo com firmeza. Do outro lado, para surpresa dele, ela espontaneamente estendeu a mão para Clara, que a aceitou com um sorriso emocionado. No caminho de volta para casa, no carro dirigido por Alberto, Juliana adormeceu no banco traseiro, exausta pelas emoções do dia. Geraldo a observava com ternura, pensando em como aquela pequena pessoa havia transformado sua existência. Ela está ansiosa para amanhã,
comentou Rafael, que os acompanhava. Me mostrou o vestido que vai usar na audiência. Deve ter explicado 3 vezes por que escolheu aquele especificamente. Geraldo sorriu. O azul com flores bordadas. Ela diz que é seu vestido da sorte. Nervoso para amanhã? Um pouco, admitiu Geraldo. Não pelo resultado em si. Dr. Maurício garantiu que é praticamente uma formalidade nesta altura. Mas é um momento tão significativo. Rafael assentiu compreensivamente. O momento em que você se torna oficialmente pai. É natural sentir o peso disso. Quando chegaram ao apartamento, Geraldo carregou Juliana, ainda adormecida, até seu quarto. Com cuidado para não acordá-la, tirou seus sapatos e a cobriu com o edredom leve. Por um longo momento, ficou observando-a dormir, maravilhado com a paz em seu rostinho. Amanhã, sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Amanhã seremos oficialmente uma família, pequena. E prometo fazer tudo ao meu alcance para que você nunca mais sinta fome, frio ou medo. Ao sair do quarto, encontrou Rafael na sala, olhando pensativo pela janela. Sabe, Geraldo, começou ele sem se virar. Sempre achei que você estava completo. Tinha dinheiro, poder, respeito profissional. O que mais alguém poderia querer? E agora? Rafael se virou, um sorriso suave em seu rosto. Agora percebo que você estava apenas existindo, não vivendo de verdade. A mudança em você é impressionante. Para melhor, espero, comentou Geraldo sentando-se no sofá. Definitivamente para melhor. Você está mais humano. Rafael fez uma pausa. Mais parecido com nosso pai. A menção ao pai, falecido há mais de uma década, pegou Geraldo desprevenido. José Mendonça havia sido um homem simples que construíra uma pequena construtora do zero, com trabalho árduo e princípios sólidos. Geraldo e Rafael a transformaram em um império, mas muitas vezes à custa dos valores que o pai tanto prezava. Ele teria orgulho de você agora, continuou Rafael. Não pelo império que construímos, mas por ter aberto seu coração para aquela menina. Geraldo sentiu os olhos úmidos. Obrigado, Rafa. Isso significa muito para mim. A manhã de segunda-feira amanheceu com um céu excepcionalmente azul sobre São Paulo, como se a natureza quisesse contribuir para a importância daquele dia. Geraldo acordou cedo, muito antes do alarme programado. Havia dormido pouco, alternando entre a excitação e a ansiedade pelo que estava por vir. Após um banho rápido, dirigiu-se à cozinha, onde encontrou Dona Zefa já preparando o café da manhã especial que haviam planejado. Bom dia, Senhor Geraldo, cumprimentou ela com um sorriso caloroso. O grande dia finalmente chegou. Bom dia, Dona Zefa. Juliana já acordou? Ainda não. Achei melhor deixá-la dormir um pouco mais. Ela estava tão agitada ontem à noite que deve ter demorado para pegar no sono. Geraldo assentiu, lembrando-se de como a menina estava elétrica na noite anterior, falando sem parar sobre a audiência, sobre seu vestido novo, sobre como seria finalmente ter um sobrenome de verdade, como ela dizia. Preparei tudo o que ela gosta, continuou Dona Zefa, indicando a mesa posta com capricho. Panquecas com mel, frutas frescas, chocolate quente. Parece mais um café de aniversário, comentou Geraldo sorrindo. E não é uma espécie de aniversário? O nascimento de uma nova família, a observação simples e profunda da governanta, tocou Geraldo. De fato, era um tipo de nascimento o que celebrariam naquele dia. O senhor está nervoso? Perguntou Dona Zefa, colocando uma xícara de café forte diante dele. Um pouco, admitiu Geraldo. Não pela audiência em si, Dr. Maurício garantiu que é praticamente uma formalidade neste ponto. Mas é um momento tão transformador, completou Dona Zefa. Entendo perfeitamente quando meu filho nasceu. Mesmo após 9 meses de espera, o momento em que o coloquei nos braços, nada me preparou para aquilo. Geraldo olhou para a governanta com surpresa. Em mais de 20 anos trabalhando juntos, era a primeira vez que ela mencionava um filho. Não sabia que a senhora tinha um filho? Dona Zefa. Um sorriso melancólico atravessou o rosto da senhora. José. Carlos. Ele vive em Recife com a família dele. Não nos vemos muito com a distância e tudo mais. Ela fez uma pausa. Mas isso é assunto para outro dia. Hoje é o dia da senhorita Juliana. Como se invocada pela menção de seu nome, ouviram-se passos leves no corredor. E logo Juliana apareceu na porta da cozinha,
ainda de pijama, os cabelos desalinhados pelo sono. "Bom dia", disse ela, esfregando os olhos sonolentos. Então, como se subitamente lembrasse que dia era, arregalou os olhos. "Hoje é o dia." Geraldo sorriu, abrindo os braços para recebê-la. "Sim, pequena. Hoje é o dia." Juliana correu para ele, atirando-se em seus braços com um entusiasmo que quase o desequilibrou. Seu corpinho vibrava de excitação. "Estou tão nervosa. E se a juíza não gostar de mim? E se ela achar que não mereço ser sua filha?" Geraldo a afastou gentilmente, segurando-a pelos ombros para olhar diretamente em seus olhos. "Juliana, escute-me. Não existe absolutamente nada que você possa fazer ou dizer que faria qualquer pessoa, especialmente a juíza, pensar que você não merece uma família. Entendeu?" A menina assentiu, mas ainda havia uma sombra de insegurança em seu olhar. "Mas eu não sei falar como gente importante. E se eu disser algo errado? A juíza só quer ter certeza de que você está feliz e segura. Não é um teste, pequena. É apenas uma confirmação do que já sabemos no coração, que somos uma família." As palavras pareceram tranquilizá-la um pouco. Dona Zefa se aproximou, acariciando os cabelos da menina. "Agora venha tomar seu café da manhã. Fez tudo o que você gosta." Os olhos de Juliana se iluminaram ao ver a mesa posta. "Panquecas com mel. E são em formato de coração." "Claro", respondeu Dona Zefa com um sorriso. "É um dia de amor, não é?" Após o café da manhã, Geraldo ajudou Juliana a se preparar para a audiência. O vestido azul com flores bordadas, escolhido especialmente para a ocasião, ficava perfeito nela. Dona Zefa arrumou seus cabelos cacheados em um penteado simples, mas elegante, prendendo-os parcialmente com presilhas delicadas. "Você está linda", disse Geraldo quando ela finalmente estava pronta, girando diante dele para mostrar o vestido. "Mesmo?" perguntou ela, seu rosto iluminado pela aprovação. "Absolutamente linda." O telefone tocou. Era Rafael, informando que já estava a caminho para acompanhá-los à audiência. Minutos depois, a campainha anunciava sua chegada. "Olha só para você", exclamou Rafael ao ver Juliana. "A sobrinha mais bonita do mundo." A menina riu, corando ligeiramente. "Sou sua única sobrinha, tio Rafael." "Mesmo assim, a mais bonita", insistiu ele, entregando-lhe uma pequena caixa, um presente para a ocasião. Juliana abriu a caixa com cuidado, revelando um delicado colar com um pingente em formato de borboleta, cravejado de pequenas pedras coloridas. "É lindo", exclamou ela, maravilhada. "A borboleta simboliza transformação", explicou Rafael, ajudando-a a colocar o colar. "Como a transformação que você trouxe para nossas vidas." Geraldo observava a cena com emoção. Seu irmão, tradicionalmente pragmático e focado em negócios, havia se permitido ser tocado pela presença de Juliana de maneiras que jamais imaginara possível. Dr. Maurício chegou logo em seguida, carregando uma pasta com os documentos finais necessários para a audiência. "Todos prontos?" perguntou ele após os cumprimentos. "Pensa-me-se. A doutora Marina é conhecida por sua pontualidade. Seria bom chegarmos com alguma antecedência." Geraldo verificou o relógio. Eram 12h30. A audiência estava marcada para as 14 horas, mas com o trânsito de São Paulo, era prudente sair com folga. "Estamos prontos", confirmou ele, segurando a mão de Juliana. O trajeto até o fórum transcorreu em um silêncio carregado de expectativa. Juliana olhava pela janela da Mercedes, aparentemente absorta na paisagem urbana, mas Geraldo podia sentir a tensão em sua mãozinha, que apertava a dele com força. "Está tudo bem?" perguntou baixinho, inclinando-se para ela. A menina hesitou antes de responder. "E se ele aparecer?" Geraldo não precisou perguntar a quem ela se referia. Seu pai biológico? "Ele assinou todos os documentos necessários, Juliana. Não há razão para que apareça hoje." "Mas e se ele se arrependeu? Se ele quiser me levar embora?" A pergunta, carregada de medo, revelava um temor que Juliana aparentemente vinha guardando para si. Geraldo trocou um olhar rápido com Rafael antes de responder. "Isso não vai acontecer, pequena. Legalmente ele renunciou a todos os direitos. E mais importante, ele entendeu que você está feliz e segura comigo. Foi uma decisão que ele tomou pensando no seu bem-estar." A resposta pareceu acalmá-la um pouco, mas Geraldo podia ver que o medo ainda estava lá,
escondido nas profundezas daqueles olhos expressivos, era compreensível. Apesar de toda a segurança que ele tentava proporcionar, Juliana havia experimentado abandono demais em sua curta vida para confiar plenamente que a felicidade não lhe seria arrancada novamente. Chegaram ao fórum com quase 40 minutos de antecedência. O imponente prédio, com sua arquitetura moderna e fachada de vidro, intimidava um pouco. Juliana apertou ainda mais a mão de Geraldo, enquanto subiam os degraus da entrada. No interior, Dr. Maurício os guiou pelos corredores até chegarem a uma sala de espera próxima ao gabinete da juíza. Outros casais e famílias aguardavam ali, alguns visivelmente nervosos, outros conversando em voz baixa. "São todos casos de adoção?" perguntou Geraldo discretamente ao advogado. "A maioria sim. A doutora Marina dedica as segundas-feiras exclusivamente a casos relacionados à infância e juventude, com ênfase em adoções." Juliana observava tudo com olhos curiosos, especialmente as outras crianças presentes. Uma menina um pouco mais nova que ela, segurando a mão de um casal de meia idade, sorriu timidamente em sua direção. Juliana retribuiu o sorriso. Os minutos se arrastavam. Geraldo consultava o relógio a cada poucos momentos, sentindo a ansiedade crescer. Rafael tentava distraí-los com conversas leves, mas era evidente que todos estavam tensos. Finalmente, às 13h50, uma assistente da juíza apareceu na sala. Juliana Soares da Silva e Geraldo Mendonça. Geraldo e Juliana se levantaram, seguidos por Rafael e Dr. Maurício. "A doutora Marina está pronta para recebê-los", informou a assistente com um sorriso gentil. O gabinete da juíza era acolhedor, diferente da imagem austera que Geraldo havia imaginado. Havia plantas nos cantos, quadros coloridos nas paredes e até mesmo alguns brinquedos discretamente organizados em uma estante. Doutora Marina Fontes era uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos curtos e olhos vivos por trás de óculos de armação moderna. Seu sorriso era caloroso quando se levantou para recebê-los. "Boa tarde a todos. Por favor, sentem-se." Geraldo, Juliana, Rafael e Dr. Maurício tomaram seus lugares nas cadeiras dispostas diante da mesa da juíza. Juliana, agora visivelmente nervosa, agarrava-se à mão de Geraldo como se sua vida dependesse disso. "Então", começou doutora Marina, abrindo uma pasta com documentos, "estamos aqui para finalizar o processo de adoção de Juliana Soares da Silva pelo Sr. Geraldo Mendonça." Ela olhou diretamente para Juliana com um sorriso gentil. "Você deve ser Juliana." A menina assentiu timidamente. "Sim, senhora." "Não precisa ter medo, querida. Estou aqui apenas para garantir que tudo está sendo feito pensando no seu melhor interesse." A juíza consultou alguns papéis antes de continuar. "Vejo pelos relatórios que você está morando com o Sr. Mendonça há quase 4 meses agora. Como tem sido essa experiência?" Juliana hesitou, olhando para Geraldo como se buscasse encorajamento. Ele assentiu levemente, apertando sua mão. "Tem sido maravilhoso", respondeu ela finalmente, sua voz ganhando confiança à medida que falava. "Geraldo é a melhor pessoa que já conheci. Ele me deu um lar, comida, roupas, mas o mais importante é que ele me faz sentir segura e amada." As palavras simples e diretas da menina tocaram a todos na sala. Doutora Marina sorriu, visivelmente comovida. "E você gostaria de se tornar oficialmente filha dele? De ter o sobrenome Mendonça?" O rosto de Juliana se iluminou. "Mais que tudo no mundo. Já me sinto filha dele no coração, mas quero que todo mundo saiba." A juíza assentiu, satisfeita, e se voltou para Geraldo. "Senhor Mendonça, adotar uma criança é uma responsabilidade enorme. Não é apenas proporcionar conforto material, mas também amor, educação, valores. Está preparado para isso?" Geraldo respirou fundo antes de responder. "Doutora Marina, quando encontrei Juliana naquela noite no restaurante, algo mudou dentro de mim. Percebi que, apesar de todo o sucesso profissional e conforto material, minha vida estava vazia. Juliana preencheu esse vazio de maneiras que jamais imaginei possível." Ele fez uma pausa, emocionado. "Não sei se estou completamente preparado para todos os desafios que virão, mas prometo que farei tudo ao meu alcance para ser o pai que ela merece, para protegê-la, guiá-la e, acima de tudo, amá-la incondicionalmente." A juíza ouviu atentamente,
seus olhos observadores estudando a interação entre Geraldo e Juliana. Os relatórios da assistente social são extremamente positivos, comentou ela. Nota-se um vínculo genuíno entre vocês, o que é o mais importante em qualquer família, biológica ou não. Ela examinou mais alguns documentos antes de continuar. O pai biológico, Antônio Carlos da Silva, renunciou formalmente ao poder familiar, sem qualquer indício de coerção. Isso simplifica consideravelmente o processo. Ela levantou o olhar para Dr. Maurício. Todos os documentos estão em ordem, doutor. E sim, excelência. Providenciamos tudo conforme solicitado. Doutora Marina assentiu e olhou novamente para Juliana. Tenho mais uma pergunta para você, Juliana. É uma pergunta importante, então pense bem antes de responder. A menina assentiu, sua expressão subitamente séria. Se por alguma razão seu pai biológico aparecesse agora e dissesse que quer você de volta, o que você faria? Como se sentiria? Geraldo sentiu a mão de Juliana apertar a sua ainda mais forte. A pergunta tocava diretamente no medo que ela expressara no carro. Por um momento a sala ficou em completo silêncio. Começou Juliana, sua voz trêmula. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu ficaria triste. Não porque não amo meu pai biológico. Eu amo. Mas ele não conseguia cuidar de mim. Ele estava muito triste depois que minha mãe partiu. E a tristeza fez ele se perder. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Com Geraldo eu me sinto segura. Sinto que posso ser criança de novo, sem me preocupar se vai ter comida no dia seguinte ou se vou ter que dormir na rua. Então, se meu pai biológico aparecesse, eu diria que o amo, mas que agora tenho um novo pai. Um pai que escolheu me amar, mesmo sem ter nenhuma obrigação. A resposta, de uma sabedoria e maturidade surpreendentes para uma criança de 9 anos, emocionou a todos na sala. Doutora Marina tinha os olhos úmidos quando finalmente falou. Essa é uma das respostas mais bonitas e sinceras que já ouvi neste gabinete, Juliana. Obrigada por compartilhar seus sentimentos conosco. A juíza organizou alguns papéis, assinando-os metodicamente. Bem, não vejo razão para prolongar o que já está claro para todos aqui. Ela olhou para Geraldo e Juliana com um sorriso caloroso. Com base em todos os relatórios, documentos apresentados e, principalmente, no vínculo evidente entre vocês, declaro oficialmente aprovada a adoção de Juliana Soares da Silva por Geraldo Mendonça. Juliana soltou um pequeno grito de alegria, abraçando Geraldo com toda a força. Ele a envolveu nos braços, sentindo lágrimas de felicidade brotarem em seus olhos. A partir de hoje, continuou a juíza, seu nome completo será Juliana Soares da Silva Mendonça, conservando seu nome original e incorporando o sobrenome de seu novo pai, conforme solicitado no processo. Doutora Marina se levantou, contornando a mesa para se aproximar deles. Parabéns à nova família Mendonça, disse, estendendo a mão para Geraldo. É sempre uma alegria quando podemos unir oficialmente pessoas que já se amam como família. Geraldo apertou a mão da juíza, emocionado demais para falar adequadamente. Obrigado, conseguiu dizer finalmente. Obrigado por tornar este momento possível. Doutora Marina se agachou para ficar na altura de Juliana. E você, mocinha, acabou de ganhar oficialmente um pai que já a amava com todo o coração. Cuide bem dele, viu? Juliana assentiu, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Vou cuidar. Prometo. Rafael se aproximou abraçando Geraldo e Juliana simultaneamente. Oficialmente tio agora, disse ele com um sorriso emocionado. E o tio mais orgulhoso do mundo. Dr. Maurício recolhia os documentos, visivelmente satisfeito com o resultado. A certidão de nascimento atualizada ficará pronta em alguns dias. Cuidarei pessoalmente para que o processo seja o mais rápido possível. Ao saírem do gabinete da juíza, Geraldo carregava Juliana nos braços, ambos ainda emocionados demais para falar muito. No corredor foram surpreendidos por um pequeno grupo que os aguardava. Dona Zefa, Clara e alguns amigos próximos de Geraldo. Surpresa! Exclamou Rafael. Achei que deveríamos comemorar adequadamente. Dona Zefa foi a primeira a se aproximar, abraçando Juliana quando Geraldo a colocou no chão. Minha menina linda, agora oficialmente uma Mendonça. Clara também se aproximou.
entregando a Juliana um pequeno buquê de flores. Bem-vinda oficialmente à família, Juliana. A menina aceitou as flores, ainda atordoada com a surpresa e a emoção do momento. Obrigada por virem, agradeceu ela olhando para todos. Eu nunca tive tanta gente que se importasse comigo antes. Pois agora tem, respondeu Geraldo, colocando a mão em seu ombro. Tá, sempre terá. Rafael pigarreou, chamando a atenção de todos. Bem, acho que uma ocasião como esta merece uma celebração adequada. Reservei um espaço no Parque Ibirapuera para um pequeno evento. Nada muito formal, apenas um almoço entre amigos e família para comemorar este dia especial. Geraldo olhou para o irmão, surpreso e tocado. Você pensou em tudo, não é? Rafael deu de ombros, mas seu sorriso era genuíno. Apenas quis fazer deste dia algo inesquecível. Para vocês dois. O grupo se dirigiu ao Parque Ibirapuera, onde um espaço havia sido preparado com mesas, decoração discreta mais elegante e um pequeno buffet. Balões coloridos flutuavam aqui e ali, e uma faixa com os dizeres "Bem-vinda à família, Juliana" havia sido estendida entre duas árvores. Durante a pequena celebração, Geraldo observava Juliana interagir com todos, seu rostinho iluminado pela felicidade. Ela corria entre as mesas, mostrava orgulhosamente seu novo colar de borboleta e ocasionalmente voltava para junto dele, como se precisasse se certificar de que ele ainda estava lá. Em determinado momento, ela se aproximou dele com uma expressão séria. Geraldo, posso te perguntar uma coisa? Claro, pequena. O que foi? Ela hesitou, brincando nervosamente com a barra do vestido. Agora que a juíza já disse que pode, posso te chamar de pai? A pergunta, feita com tanta esperança e vulnerabilidade, atingiu Geraldo no centro do coração. Por um momento não conseguiu responder, a emoção formando um nó em sua garganta. Nada me faria mais feliz, Juliana, conseguiu dizer finalmente, sua voz embargada. Seria a maior honra da minha vida. O rosto da menina se iluminou com o sorriso mais radiante que ele já vira. Então, pai, ela testou a palavra como se saboreasse seu som. Meu pai. Geraldo a abraçou forte, sentindo que seu coração poderia explodir de felicidade naquele momento perfeito. 3 anos haviam se passado desde aquele dia especial no fórum. A vida na cobertura da Vila Nova Conceição seguia em um ritmo completamente diferente do que Geraldo jamais poderia ter imaginado. Antes daquela noite chuvosa no Fazano, era uma manhã ensolarada de domingo, e Geraldo observava Juliana, agora com 12 anos, sentada na varanda lendo um livro. Seus cabelos cacheados, mais longos, balançavam suavemente com a brisa. O tempo havia operado transformações visíveis na menina. Estava mais alta, seus traços infantis começando a dar lugar a contornos mais definidos de adolescência. Mas o que mais impressionava Geraldo era a transformação interior, a segurança em seu olhar, a confiança em sua postura, a serenidade de quem se sabe amada incondicionalmente. Pai, chamou ela, notando que estava sendo observada. Vem ver o que estou lendo. Geraldo sorriu. Mesmo após 3 anos, a palavra pai, dita pela voz de Juliana, ainda provocava uma onda de emoção dentro dele. Era um título que carregava com orgulho, um privilégio que nunca tomava por garantido. O que é, filha? Perguntou, aproximando-se. É um álbum de fotos que o tio Rafael me deu, explicou ela, mostrando as páginas cuidadosamente organizadas. Olha, ele colocou todas as nossas fotos em ordem, desde aquela primeira noite até minha festa de aniversário do mês passado. Geraldo sentou-se ao lado dela, observando as imagens que contavam a história dos últimos anos. A primeira foto mostrava Juliana recém-chegada, com o rosto ainda marcado pela vida nas ruas, mas já com um brilho de esperança nos olhos. Depois vinham imagens dela na escola, no parque, aprendendo a nadar na piscina do condomínio, celebrando seu primeiro Natal com a família, soprando velas de aniversário. Olha essa, apontou Juliana rindo. Foi quando tentamos fazer brigadeiro e quase explodimos a cozinha. A dona Zefa quase teve um treco. Geraldo riu, lembrando-se daquele dia. A cozinha, território sagrado de dona Zefa, havia ficado um caos de chocolate e granulado, com panelas queimadas e manchas no teto. Mas valera a pena pelo som das gargalhadas de Juliana. Continuaram virando as páginas, revivendo momentos. A viagem a Porto de Galinhas,
onde Juliana viu o mar pela primeira vez. O dia em que ela ganhou medalha na competição de natação da escola. A formatura do curso de inglês. O Natal em que Geraldo convidou crianças de um abrigo para comemorar com eles. Esta é a minha favorita, disse Juliana, indicando uma foto em que estavam abraçados, olhando o pôr do sol na praia. Não estavam posando para a câmera. Rafael havia capturado o momento espontaneamente. Havia algo de mágico na imagem. Na forma como o sol poente iluminava seus rostos, no olhar de absoluta confiança que Juliana dirigia a Geraldo. A minha também, concordou ele, sentindo um aperto no peito ao lembrar-se daquele momento perfeito. O som da campainha interrompeu a contemplação do álbum. Dona Zefa, que agora morava oficialmente com eles, Geraldo insistira que, após tantos anos de serviço dedicado, ela merecia um lugar permanente na família. Foi atender. Deve ser o tio Rafael, comentou Juliana, fechando cuidadosamente o álbum. Ele prometeu me levar no Museu do Futebol hoje. Mas não era Rafael quem Dona Zefa conduzia até a varanda. Era um homem de meia-idade, com aparência simples, mas digna. Usava uma camisa bem passada e calça social, como alguém que se vestiu com especial cuidado para uma ocasião importante. Seus olhos inquietos e nervosos percorreram o ambiente até encontrarem Juliana. Geraldo sentiu o coração acelerar ao reconhecer Antônio Carlos da Silva, o pai biológico de Juliana. A menina ficou imóvel, o álbum de fotografias apertado contra o peito como um escudo protetor. Havia reconhecimento em seus olhos, misturado com uma complexa teia de emoções. Surpresa, confusão, um traço de medo, talvez até uma fagulha de alegria. Juliana, murmurou Antônio, sua voz trêmula de emoção. Como você cresceu? Geraldo se aproximou instintivamente da filha, colocando uma mão protetora em seu ombro. Não havia hostilidade em seu gesto, apenas o instinto natural de um pai de proteger sua criança diante do inesperado. Senhor Antônio, cumprimentou Geraldo, esforçando-se para manter a voz calma e neutra. Não esperávamos sua visita. Sei que deveria ter ligado antes, respondeu o homem visivelmente desconfortável, mas temia que não me permitissem vê-la. Geraldo sentiu Juliana apoiar-se ligeiramente nele, buscando segurança. Mas para sua surpresa, a menina não parecia assustada, apenas cautelosa. O que você quer? Perguntou ela diretamente, com uma maturidade que surpreendeu ambos os homens. Antônio respirou fundo antes de responder. Queria ver como você está. Saber se está bem, feliz. Ele fez uma pausa escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. E também pedir perdão pelo que fiz. Um silêncio pesado seguiu-se àquela declaração. Dona Zefa, que permanecera discretamente à porta, trocou um olhar significativo com Geraldo. Por que não conversamos na sala? Sugeriu Geraldo, sentindo que aquele momento merecia um ambiente mais adequado que a varanda. Dona Zefa, poderia nos trazer um café? A governanta assentiu e se retirou, enquanto Geraldo conduzia Antônio e Juliana para a sala espaçosa. Sentaram-se, a menina escolhendo instintivamente o lugar ao lado do pai adotivo. Como nos encontrou? Perguntou Geraldo, quebrando o silêncio desconfortável. Não foi difícil, admitiu Antônio. Seu nome é conhecido, e a adoção saiu nos jornais na época. Ele olhou diretamente para Juliana. Eu acompanhei de longe. Vi as fotos na revista quando você ganhou aquela competição de natação. Guardei todas. Juliana parecia absorver cada palavra, estudando o homem à sua frente, como se tentasse reconciliar a imagem do pai que abandonara com o homem que agora se sentava diante dela. Visivelmente nervoso, mas sóbrio e digno. Por que agora? Perguntou ela finalmente. Depois de tanto tempo? Antônio baixou o olhar para as próprias mãos antes de responder. Precisava me reconstruir primeiro. Precisava ter certeza de que estava realmente recuperado, que não iria decepcioná-la novamente. Você está sóbrio? A pergunta direta de Juliana demonstrava uma compreensão surpreendente da situação. 3 anos e 2 meses, respondeu ele com um traço de orgulho na voz. Depois daquele dia em Angra, quando seu pai me visitou, algo mudou em mim. Percebi que se realmente a amava, precisava me tornar alguém melhor. Alguém que você não teria vergonha de conhecer um dia. Geraldo observava a interação em silêncio, admirado com a maneira como Juliana conduzia a conversa,
sem acusações ou ressentimentos, apenas buscando compreender. Tenho um bom emprego agora, continuou Antônio. Sou gerente de manutenção em um hotel no Guarujá. Tenho um apartamento pequeno, mas arrumado. Ele fez uma pausa. Não vim para perturbar sua vida ou causar problemas. Só queria que soubesse que estou bem e que nunca deixei de pensar em você. E queria ver com meus próprios olhos que você está feliz. Juliana olhou para Geraldo como se buscasse orientação. Ele assentiu levemente, encorajando-a a seguir seu coração. Eu estou feliz, disse ela finalmente, voltando-se para Antônio. Muito feliz. Tenho o melhor pai do mundo. Ela apertou a mão de Geraldo. Mas, às vezes ainda sinto sua falta. E da mamãe. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você, Juliana. Ela sempre dizia que você seria alguém especial. Dona Zefa retornou com uma bandeja de café e biscoitos, quebrando momentaneamente a intensidade emocional da conversa. Enquanto ela servia, Geraldo observou como Juliana parecia processar tudo aquilo, seu rosto expressivo revelando o turbilhão de emoções que sentia. Eu trouxe algo para você, disse Antônio, após agradecer pelo café. Tirou do bolso um pequeno embrulho e o estendeu para Juliana. Era da sua mãe. Ela gostaria que você tivesse. Com mãos levemente trêmulas, Juliana abriu o embrulho, revelando um delicado medalhão de prata. Ao abri-lo, encontrou uma foto minúscula de Joana, sua mãe, sorrindo. Lembro dessa foto, murmurou ela, os olhos marejados. Ela estava rindo porque eu tinha feito uma careta engraçada. Antônio assentiu, emocionado. Exatamente. Você tinha acabado de perder um dente da frente e fazia caretas no espelho. Por um momento, os três compartilharam um silêncio carregado de memórias, algumas dolorosas, outras preciosas. Foi Geraldo quem finalmente falou. Senhor Antônio, gostaria de ficar para o almoço? Rafael virá nos buscar mais tarde para irmos ao Museu do Futebol. Talvez você queira se juntar a nós? O convite genuíno e inesperado pegou Antônio desprevenido. Ele olhou de Geraldo para Juliana incerto. Eu adoraria, mas não quero impor. Não há imposição, interrompeu Juliana, tomando sua própria decisão. Quero que você venha. Quero te mostrar as medalhas que ganhei na natação. O alívio e a gratidão no rosto de Antônio eram visíveis. Com um gesto simples, Juliana havia oferecido não perdão, mas uma oportunidade. Uma chance de conhecer a pessoa maravilhosa que ela havia se tornado não como pai, mas talvez como amigo. Vou ligar para Rafael e avisar que teremos um convidado extra, disse Geraldo, levantando-se. Enquanto ele se afastava para fazer a ligação, observou Juliana mostrando o medalhão para Dona Zefa, a governanta examinando-o com admiração. Antônio os observava com uma expressão que mesclava alegria e uma doce melancolia. A expressão de alguém que sabe que perdeu algo precioso, mas que encontra conforto em ver que esse algo precioso está florescendo. Naquele momento, Geraldo sentiu uma certeza profunda. A verdadeira família não é definida apenas pelo sangue ou pelos documentos legais. É construída dia após dia, através de escolhas, compromissos e, sobretudo, amor. A presença de Antônio não ameaçava sua conexão com Juliana. Pelo contrário, oferecia à menina uma peça importante do quebra-cabeça de sua identidade. Aquela simples pergunta feita há 3 anos. Posso comer com você, papai? Havia desencadeado uma transformação que nenhum deles poderia ter previsto. Uma criança faminta encontrou um lar. Um homem solitário descobriu o propósito. Uma família foi forjada não pelo destino, mas pela escolha consciente de amar e proteger. E naquela sala ensolarada, enquanto observava sua filha reconectar-se com uma parte de seu passado sem medo, Geraldo soube que não havia maior fortuna no mundo do que o privilégio de ser chamado de pai por aquela extraordinária menina que havia ensinado a todos eles o verdadeiro significado de família. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Geraldo e Juliana tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais jornadas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial, com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à sua esquerda. Se gostaram desta narrativa, não deixem de se inscrever no nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas, que exploram a complexidade da vida e os laços que nos unem. Não percam nossos próximos conteúdos. Compartilhem nos comentários
se esta história despertou emoções em você.